E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Salles, professora da rede municipal. Trabalho com turmas de 8º ano na disciplina de matemática. Trabalho na Escola Municipal Vereador José Almaty, localizada na Zona Leste de Teresina. Gostaria de mandar um abraço para a gestão, para todos os professores e para os alunos também que estão me acompanhando aí na telinha. Em especial, um forte abraço para todos os meus alunos. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a ideia de grandezas e medidas envolvendo medidas de capacidade. Vamos lá? Então, dentro desse conteúdo de medidas de capacidade, o que é que nós vamos abordar de maneira particular? Olha só. A habilidade trabalhada é resolver problemas envolvendo relações entre unidades de medida. E o nosso descritor trabalhado, que é o 15.8, trabalha a ideia de converter unidades de medidas de capacidade de mililitro para litro em situações contextualizadas. Então, além da gente trabalhar com essa ideia de transformação, que é a principal, que deve ser abordada de mililitro para o litro, nós também vamos ver situações contrárias, em que nós vamos precisar converter de litro para mililitro, certo? E nós também vamos relembrar como é que nós realizamos as conversões nas outras unidades de medida de tempo, de capacidade também. Lembrando, gente, que o seguinte, além dessas transformações, além de você utilizar aquele método convencional, a gente também vai ver o quadro de unidades. Você já ouviu falar no quadro de unidades? Ou é uma novidade para vocês? Então vamos lá. Primeiramente, quando eu falo de capacidade, para nós podermos revisar, o que é que você lembra quando você ouve a palavra capacidade? Capacidade me remete à ideia de grandeza. Você lembra o que é uma grandeza? Grandezas e medidas. O que vem a ser uma grandeza? Então, quando você ouvir falar no termo grandeza, você vai lembrar que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Está aqui, olha só. Então, o que vem a ser uma grandeza? Tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Quais seriam esses exemplos de grandeza? Você consegue citar algum exemplo? Por exemplo, quando eu falo de capacidade. Capacidade é um tipo de grandeza? Se eu consigo medir ou contar, é uma grandeza. A capacidade vai me remeter à ideia do litro. Então, eu consigo contar a quantidade de litros ou de mililitros, por exemplo, contidos em um determinado recipiente. Então, se eu consigo mensurar, isso vai me remeter à ideia de grandeza. Então, capacidade, por exemplo, cabe a essa ideia de grandeza. Outros exemplos que nós podemos citar. Observa, pode ser o volume, pode ser a massa, temperatura. Em Teresina, hoje, o clima está a 32 graus Celsius. Temperatura é uma grandeza também. E a unidade de medida, no caso, é o grau Celsius. Superfície, comprimento, capacidade, velocidade, tempo, custo e produção. Às vezes, nós, costumeiramente, remetemos essa ideia de grandeza quando nós estamos em alguma unidade de medida. Por exemplo, se eu falar de metro, o metro é uma unidade de medida de qual dessas grandezas? Do comprimento, não é isso? Então, de acordo com a unidade, a gente consegue relacionar a sua grandeza. Um outro exemplo, são 11 horas e 30 minutos. A ideia das horas e dos minutos é associada a qual grandeza? Ao tempo, certo? Velocidade. Eu estou dirigindo a 50 km por hora ou metros por segundo, vai me remeter à ideia de velocidade, assim como outros exemplos também que a gente pode relacionar a unidade de medida com a sua grandeza, respectivamente. Então, coloquei aqui 3 exemplos, olha aí. Tem 3 palavrinhas em negrito, temperatura, comprimento e tempo. Quando você olha para esse objeto, você lembra de quê? De tempo, temperatura ou de comprimento? Temperatura, professora, e é um medidor de temperatura, não é isso? Olha aqui outro exemplo. Esse está fácil, né? Vários relógios estão indicando que é a ideia das horas. E a ideia das horas, como eu já falei para vocês, vai nos remeter à ideia do tempo também. Mais um outro exemplo, olha aí a nossa trena, muitíssimo utilizada para as medições em centímetros, milímetros, metro, que são as unidades de medida mais utilizadas, certo? Vai nos remeter à ideia da grandeza de comprimento. E assim como essas,
grandezas, também existem outras grandezas que nós podemos lembrar e associar dentro desse conteúdo, ok? Como eu falei para vocês, hoje, de maneira particular, nós vamos ver as medidas de capacidade. A ideia da capacidade, ela é parecida com a ideia de volume. Vocês saberem diferenciar uma da outra? Por exemplo, quando eu falo de volume, um exemplo bem simples, né? Eu quero calcular, vamos colocar uma piscina. E essa piscina, ela tem um volume e ela tem uma capacidade. Esse volume, por exemplo, pode ser dado em metros cúbicos. Então, eu digo que as dimensões da minha piscina são 2 metros por 1,5 metro por 1,2, 1,2 metros. E aí, quando eu calculo o volume, qual é o volume dessa piscina? Né? Aí, esse volume que eu vou calcular dessa piscina é dado em metros cúbicos, porque o volume nada mais é do que o resultado, né, do que o produto dessas 3 dimensões, que é o comprimento vezes a largura vezes a altura. E qual é a relação entre volume e capacidade? Porque eu posso muito bem perguntar para você qual é a capacidade dessa piscina. E aí, se eu falar dessa capacidade, vai me remeter à ideia de quê? De litros. Então, existe uma relação, que não vem ao caso, mas eu vou só citar para vocês, entre volume e capacidade. E aí, a gente consegue converter esse metro cúbico para litro, se você lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, existe uma relação entre volume e capacidade. Porém, quando eu falar de volume, muitas vezes nós confundimos o volume, a unidade de medida padrão é o metro cúbico. E a capacidade, a unidade de medida padrão vai ser o litro, ok? Então, vamos definir um pouquinho melhor o que vem a ser essas medidas de capacidade. Olha só, o exemplo. Andréa sempre toma um suco de limão pela manhã. Após bater o suco no liquidificador, ela o armazena num recipiente. Olha aqui a Andréa. Sempre que colocamos algo líquido no recipiente, é natural que o conteúdo se ajuste e tome a mesma forma do lugar onde ele está sendo armazenado. Então, dependendo de onde esse conteúdo líquido é colocado, ele vai se adaptar ao formato do objeto, não é isso? Em alguns casos, o conteúdo pode transbordar ou não, e tudo isso depende da capacidade do recipiente. Então, isso é uma coisa assim meio que óbvia. Vamos supor que eu pegue o recipiente de 1 litro, e aí eu vou transportar um suco que está em uma outra jarra, e a capacidade nessa minha jarra é de 1,5 litro. O que é que vai acontecer? Se eu for colocar todo o suco que está na minha jarra de 1,5 litro, nesse meu outro recipiente que contém a capacidade máxima de 1 litro, o que é que vai acontecer? Pode transbordar se eu continuar colocando, não é isso? Então, essa ideia do transbordar vai depender do recipiente a qual eu estarei colocando o líquido, ok? Então, a ideia da capacidade é exatamente essa. Lembra da ideia do líquido que vai ser armazenado naquele recipiente. Na matemática, chamamos de capacidade, olha aí, o volume interno de um sólido que é capaz de armazenar líquido. Em outras palavras, podemos dizer que ela indica a quantidade de líquido que cabe dentro de um sólido. Para medir a quantidade de líquido, o Sistema Internacional de Unidade, adotou como unidade padrão o litro, representado pelo nosso L, com a letra maiúscula. Então, assim como, por exemplo, lá nas medidas de comprimento, nós adotamos o metro como unidade padrão. Se eu fosse falar do volume, como nós acabamos de ver, a unidade padrão é o metro cúbico, certo? Assim como cada uma dessas grandezas possui unidades padrão, por que é uma unidade chamada padrão? Porque essa unidade padrão é que vai gerar as unidades menores, que são chamadas de submúltiplos, e as unidades maiores, que são chamadas de múltiplos. Então, através do litro, que vai ser a nossa unidade de medida padrão, dentro da medida de capacidade, nós teremos também os múltiplos e submúltiplos dessa medida. Vamos lembrar? Então, olha só, muitas das embalagens que conhecemos possuem a capacidade de armazenamento de 1 litro. Então, só antes da gente falar dos múltiplos e submúltiplos, eu coloquei aqui algumas imagens que estão representadas pela capacidade de 1 litro. Olha aí, leite de 1 litro, suco de laranja, 1 litro, água mineral, 1 litro. No entanto, em alguns casos, é necessário usar uma capacidade maior ou menor. Da mesma forma que o metro, como eu acabei de falar para vocês, o litro também possui os seus múltiplos e submúltiplos. Abaixo você encontra a tabela que mostra o litro e seus múltiplos e submúltiplos. Então, olha só.
Repara que a parte inicial é a mesma, né? Se fosse metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro como unidade de medida padrão, se fosse comprimento, decímetro, centímetro e milímetro. O que é que vai mudar então? A parte final. Ao invés de ser o metro, agora como é medida de capacidade, a minha parte final vai ser o litro. A diferença é só essa. Então vai ser quilolitro, representado pelo KL, hectolitro, representado pelo HL, decalitro, representado por DAL, o litro, que é a nossa unidade de medida padrão, o decilitro, representado somente por DL, centilitro, CL e mililitro, ML. Os mais conhecidos são quais? Você consegue identificar? O litro, representado pelo L, e o mililitro, representado pelo ML. E aqui nós temos as representações abaixo. Ó. Se você observar, 1 quilolitro equivale a 1000 litros. Está vendo aí a correspondência? 1 hectolitro, 100 litros. 1 decalitro, 10 litros. O litro é a referência. Repara que sempre que eu olho do litro para as unidades que estão à esquerda, os valores vão aumentar. É por isso que eles são os múltiplos. E se eu olhar para o litro como referência em relação às unidades que estão à direita, os valores vão diminuir de 10 em 10. Observa, 0,1 litro, que é o decilitro, 0,01 litro, que é o centilitro, e 0,001 litro. Então, está diminuindo de 10 em 10. A nossa referência é essa. Então, só para reforçar, a unidade de medida padrão é qual? O litro. Todas as unidades que estão à esquerda da unidade padrão são os nossos múltiplos, isto é, são as unidades maiores que o litro, e todas as unidades que estão à direita são as unidades menores, portanto, os submúltiplos. Você lembra como é que acontece a conversão entre uma unidade e outra? Sim ou não? Vamos relembrar. O próximo passo é esse, olha só. Ele já trouxe a correspondência de 1 litro para cada um dos seus múltiplos e submúltiplos na tabela anterior. E aqui a gente faz a referência em relação à conversão. O que você consegue observar? Repara na imagem que a seta vermelha, tá vendo a seta vermelha? Ela sempre está indo de uma unidade maior para uma unidade menor. Confere? Maior, menor, maior, menor. Sempre que a variação é entre uma unidade e outra, o que está acontecendo? Eu estou multiplicando por 10. Então, dentro do processo de conversão, sempre que eu transformo de uma unidade maior para uma unidade menor, eu multiplico por 10. Ah, então caso contrário, agora olha para a setinha verde. Setinha verde, unidade menor para unidade maior. Nesse caso, eu vou fazer uma divisão e vou dividir por 10. Então, só para reforçar, coloquei aqui 2 lembretes. Lembre-se, 1 litro equivale a 1000 mililitros. Por que eu coloquei especificamente esse? Porque o descritor ele vai trabalhar exatamente nessa parte da transformação do litro para o mililitro e vice-versa, mililitro para litro também. Então, você lembra o seguinte, se você for transformar de litro para mililitro, multiplica por 1000, porque são 3 unidades, ok? E se for o contrário, de 1 mililitro para litro, eu divido por 1000. E aí, essa ideia de multiplicar ou dividir, você pode trabalhar com o deslocamento da vírgula, sem precisar estar fazendo conta. Coloquei aqui também, olha só. Só para reforçar, acabei de falar, da unidade maior para menor, multiplica-se por 10 se for entre uma unidade e outra. Se for da unidade menor para a maior, diferença entre uma unidade e outra divide-se por 10. E você pode também utilizar o deslocamento da vírgula, lembrando que no deslocamento da vírgula, uma unidade vai ser sempre equivalente a uma casa decimal, certo? Nós vamos ver isso nos exemplos. Então, vamos lá, olha aí. Eu coloquei esse primeiro exemplo, 30 mililitros para litro. Eu já coloquei aqui a tabela para auxiliar vocês. De mililitro para litro, galera, mililitro, unidade menor para maior. Se a unidade menor para maior, vamos contar quantas unidades são. 1, 2, 3 unidades. Eu vou dividir por 10 elevado a 3, que é 1000. Então, coloquei aqui escrito, observa. Identificamos que para transformar de mililitro para litro, devemos dividir o número 3 vezes por 10, isto é, dividir 30 por 1000. Coloquei aqui. Temos que 30 dividido por 1000 vai ser igual a 0,03 litros. Note que dividir por 1000 é o mesmo que andar com a vírgula 3 casas diminuindo o número, isto é, eu vou deslocar a vírgula 30, é 30,0.
Eu pego essa vírgula e desloco ela 3 casas à minha esquerda. Então, quando ele voltar 3 casas à esquerda, a vírgula vai parar aqui. Aí ele preenche com 0, que vai ficar vazia a casa antes, né? E com 0 que vem depois. Portanto, 30 mililitros corresponde a 0,03 litros, ok? Vamos ver o próximo exemplo. Olha aí. 5 decalitros para litro. Localiza o decalitro e o litro. Está bem próximo um do outro, né? Nesse caso, é a unidade maior para a unidade menor. Você vai dividir ou multiplicar? Maior para menor? Multiplica. Então, eu coloquei aqui, seguindo o mesmo raciocínio do exemplo anterior, você vai identificar que de decalitro, é decilitro, né? De decilitro para litro, o que é que vai acontecer? Ó, o decalitro está aqui, multiplica por 10, tá? Então, 5 vezes 10 vai ser igual a 50 litros, ok? Nesse caso aqui, ele tinha feito uma outra operação, né? Lá, ele pegou de decalitro para decilitro. Então, lá está faltando um Dzinho, DL, tá bom? E aí, de decalitro para decilitro são 2 unidades. E aí, como são 2 unidades, ao invés de multiplicar por 10, somente eu multiplico por 100. Por isso que a transformação final ficou essa, que tem a correspondência certinha. Então, de decalitro para decilitro, só reforçando mais uma vez, eu vou multiplicar por 100, porque são 2 unidades, consequentemente 2 zeros, já que o valor é inteiro, tá bom? Se fosse só para litro, professora, 1 zero, seria 50 litros. Agora, como eu estou transformando para o decilitro, são 2 unidades, por isso que ficou 5 vezes 100, que corresponde a 500 decilitros, ok? Bora lá, vamos continuar. Agora a gente vai fazer as seguintes conversões, eu vou usar a mesa e eu vou ensinar esse método para vocês através do quadro de unidades. Você já ouviu falar no quadro de unidades? Deixa eu só fazer uma breve explicação para você entender. Dentro do quadro de unidades, eu coloquei aqui a dica, você vai situar o número dentro do quadro, como assim? Onde é que eu colocaria 3 hectolitros aqui? Aí você localiza dentro do quadro. E aí a ideia do quadro de unidades é só você acrescentar o zero e deslocar a vírgula. A gente vai já ver como é que vai acontecer. É um tipo de transformação também utilizada, mas essa transformação ela é mais utilizada quando você efetua outras conversões que não envolvem somente o litro e o mililitro e vice-versa. São outros tipos de conversões que podem ser mais trabalhosos para você. Então vamos lá. 3 hectolitros para litros. O 3 está aqui. Vou transformar para litro. Ó, de hectolitro para litro, eu vou acrescentar quantos zeros? 2 zeros. Tá vendo? Então, a vírgula, ela vem para cá. Antes ela estava aqui, porque era só 3,0, tá vendo? E agora ela veio para o litro, acrescentei 2 zeros. Então, 3 hectolitros para litro vai ser equivalente a 300 litros. Professora, posso fazer a transformação através do método convencional? Já estou identificando que são 2 unidades. Então, de hectolitro para litro são 2 unidades, multiplico por 100 e acrescento 2 zeros. Pode, tá bom? Não tem problema. Na verdade, o quadro de unidades ele é mais utilizado quando nós trabalhamos a ideia de números decimais, porque às vezes o aluno acaba se confundindo, mas também é uma outra opção que talvez você conheça ou não, que eu resolvi trazer para você, ok? Olha a letra B. 125 mililitros para litros. 125 mililitros, o 5, porque esse valor é inteiro, ó, 125,0. O 5 vai ficar na casa do mililitro. Bora lá, o mililitro está aqui. Aí eu vou aumentar aqui o número, ó, coloco 2 aqui e 1 aqui. Lembrando que eu só posso colocar um algarismo em cada unidade de medida, ok? Prontinho, 125 mililitros. O algarismo final vai se corresponder à unidade que sai durante a minha leitura, certo? Vou transformar para litros. A vírgula estava aqui, veio para cá. Olha, a vírgula é sempre à direita do número, né? Ok, então eu coloquei aqui a vírgula. O que é que está faltando acrescentar? Um zero, não é isso? Prontinho. Então, 125 mililitros corresponde a 0,125 litros. Ok? Deu para entender a ideia do quadro de unidades? Espero que sim.
Eu vou colocar aqui mais um exemplo para vocês praticarem, certo? Olha aí. Vou dar 2 minutinhos, eu quero que vocês tentem fazer essa conversão ou pelo método convencional, ou pelo método do deslocamento da vírgula, ou usando quadros de unidades, ok? 2 minutinhos, valendo! E aí, conseguiram fazer? Vamos lá. Repara que no caso da letra C, o número é decimal. Professora, como é que eu vou localizar esse número decimal no quadro de unidades? Vamos lá, quem optou fazer pelo quadro de unidades? Decalitros. Aqui. Prontinho, deixa eu só apagar, quem estava vendo. Pronto. Ó, o decalitro tá aqui, né? Decalitro 31. Vou colocar quem na casa do decalitro? O 1. O 3 fica aqui. 31,450. Agora o que eu vou fazer? Vou retirar a vírgula daqui e levar para a unidade correspondente da transformação. Centilitros está aqui. Prontinho. Então vai ficar 31.450. Quem fez usando o método do deslocamento da vírgula, multiplicou o valor por quanto? São quantas unidades? Ó? 1, 2, 3, multiplicou por 1.000, certo? E aí, por favor, não invente de pegar esse número e multiplicar por 1.000 e armar a continha, não. Usa mesmo só a ideia do deslocamento da vírgula, que é muito mais prático. Pegar a vírgula e deslocar a direita do número 3 casas, tá bom? Que vai dar exatamente esse resultado que está aí na sua telinha. Letra D, 150 decalitros. Vou pegar o último algarismo, porque é inteiro no caso, o 0. Aí vou colocar o 5 aqui e o 1 aqui, certo? 150,0, a vírgula está aqui, ó. Vou transformar para mililitro, retiro a vírgula daqui e trago para cá. Em todos esses espaços que estão em branco, eu vou preencher com 0. Então, 0, 0, 0, 0, prontinho. Ficaram quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3, 1.500.000. 1.500.000 mililitros. Ok? Conseguiram entender? Professora, se eu fosse fazer utilizando somente o deslocamento da vírgula, aí você ia multiplicar por 10.000 esse número. Porque são 4 unidades, né? Ó. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Como cada unidade você multiplica por 10, porque é da unidade maior para menor, você vai multiplicar por 10.000 esse valor, ok? Combinado? Certinho. Vamos contextualizar?
Professora, quais são os exemplos de questões contextualizadas que eu posso relacionar com a ideia de medida de capacidade? Trouxe o exemplo para vocês, que vai ser exatamente o que vai se basear na nossa próxima aula, né? Exercícios que são contextualizados, que vão contemplar exatamente essa ideia da transformação. Então, exemplo 3, para nós encerrarmos a primeira aula, uma fábrica de laticínios produz 7.500 litros de iogurte por hora. Eles embalam em garrafas com capacidade de 1.200 mililitros para a venda e a cada garrafa vendida é gerado um lucro de R$ 4,00 para a fábrica. Qual o lucro que a fábrica possui por hora? Então, vamos lá, né? É produzido 7.500 litros. Qual é a primeira relação que você vai observar? Que esse valor total que é produzido está em litros. E o que é produzido a cada venda está em mililitros. O que eu preciso fazer então? Transformar, certo? Vamos fazer assim. Como eu prefiro transformar da unidade maior para menor, para poder realizar a divisão, porque eu preciso saber quantas garrafas foram vendidas, para depois multiplicar pelo lucro que foi de R$ 4,00 por garrafa, eu vou transformar 7.500 litros para mililitro, ok? De litro para mililitro nós já vimos que é suficiente multiplicar por quanto? Por 1.000, porque são 3 unidades. Então vai ficar 7.500, acrescido dos 3 zeros, 7.500.000, certinho? Dividido por 1.200. Você pode cancelar esse zero, se assim preferir, né? Para facilitar a sua conta, tá bom? 2 zeros em cada valor, prontinho. Agora é só dividir. 75 dividido por 12 dá quanto? Dá 6, né? 6 vezes 12 dá 72. Sobra 3, desse o zero. 30 por 12 dá 2. 2 vezes 2 dá 24. Sobra 6. Né? Já desci esse zero aqui, ó. Agora eu vou descer esse outro zero. 60 dividido por 12 dá 5, certo? Resta zero. Aí esse zero que ficou faltando eu trago para cá. Então foram vendidas 6.250 garrafas. Como o lucro de cada uma é R$ 4,00, eu pego esse valor aqui e multiplico por 4, certo? Então só para a gente concluir, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 2, 8, 9, 10, 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Pronto. Então o lucro da fábrica foi de R$ 25.000. Ok? Essa é a nossa resposta. Então, eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Na nossa próxima aula vai ser uma aula somente de exercício, para a gente poder praticar essa habilidade trabalhada e a gente se encontra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Professora Aline Sazos, mais uma vez da disciplina de matemática. Só relembrando de novo, trabalho com turmas de 8º ano na Escola Municipal Vereador José Almate. Gostaria de mandar um abraço para toda a equipe gestora, professores e alunos que estão acompanhando a nossa aula aqui na TV. Como de costume, a segunda aula, dentro do conteúdo trabalhado, é sempre de exercício. Então, eu já peço que vocês peguem um caderno, uma caneta, um lápis e uma borracha, porque, como eu sempre faço, eu dou um tempinho para que vocês tentem solucionar o conteúdo, certo? Vou fazer só um pouquinho diferente hoje. Ao invés de colocar só o exercício, eu coloquei as partes mais importantes da aula anterior, para a gente poder revisar e ir para a resolução das questões. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem as questões. Depois eu soluciono comentando também cada uma delas. Então, vamos lá? Só mais uma vez falando qual vai ser o nosso objetivo da aula. O descritor trabalhado é converter unidades de medidas de capacidade
de mililitro para litro em situações contextualizadas. Então, agora, todos os exercícios que nós veremos serão através de situações contextualizadas e aí a gente vai transformar de maneira mais costumeira mesmo, a transformação através do deslocamento da vírgula, certo? Se você gostou do método do quadro de unidades, você pode tentar. Eu só não aconselho você a fazer utilizando aquela ideia de multiplicar por 10 por 100 ou por 1000, armando a conta. Não aconselho, porque você perde muito tempo fazendo assim. Então, procurem aprender mesmo através do deslocamento da vírgula, que é o método mais fácil, combinado? Então, coloquei aqui para a gente relembrar. Olha aí. Aqui nós temos os múltiplos e os submúltiplos da medida de capacidade, certinho? Lembrando que a unidade padrão é o litro, está aí representado. Os múltiplos são as unidades que estão à esquerda da unidade padrão. E as unidades que estão à direita são os nossos submúltiplos, que são as unidades menores. O que é que eu devo lembrar durante a conversão? Olha aí, sempre que eu for converter de uma unidade maior para uma unidade menor, eu vou multiplicar. Então, como tem aqui na imagem de vocês, ó, maior, menor, multiplica. Agora, se eu vou transformar de uma unidade menor para uma unidade maior, eu vou dividir. E aí, se a diferença for entre uma unidade e outra, essa divisão, multiplicação vai ser feita por 10. E aí, cada unidade representa um zero. 100, 1000 e assim sucessivamente. Tá bom? Então, só para a gente recordar, sempre que eu vou transformar de litro para mililitro, o que é que a gente faz? Multiplica por 1000. Se você já quiser anotar aí para não esquecer. E sempre que você for transformar de mililitro para litro, divide por 1000. E aí, essa ideia de multiplicar ou dividir, a gente vai usar sempre como ideia o deslocamento da vírgula, certo? Coloquei aqui para você lembrar do processo de transformação que eu acabei de falar. E a gente vai fazer o uso do deslocamento da vírgula. Combinado? Deu para lembrar? Espero que sim. Vamos para os exemplos. Olha aí. Uma torneira desperdiça 125 mililitros de água durante 1 hora. Quantos litros de água desperdiçará em 24 horas? E aí, observa que o dado fornecido está em mililitros. A resposta que ele quer é em litros. Então, além de você calcular aquilo que a questão está pedindo, tem que fazer uma transformação no final. Já dei uma dica maravilhosa, né, que vai ajudar você, 99%, a resolver a questão. Então, vamos lá, façam, tentem fazer, me digam qual a alternativa correta, acompanhando comigo aí. E daqui a 2 minutinhos a gente retorna para a correção, tá bom? Valendo!
E aí, conseguiram fazer o exemplo? Vamos voltar para a correção. Então, como o enunciado já diz, essa torneira desperdiça 125 ml de água durante 1 hora. Uma outra forma também de abordar, né, a pergunta seria: quantos litros de água desperdiçará em um dia? Poderia colocar também. E aí era só lembrar, né, que um dia tem 24 horas, certo? Então pode aparecer nesse formato também. E aí você vai lembrar que um dia tem 24 horas. Então vamos lá. Fazendo uma simples regrinha de 3. Se 125 mililitros corresponde a 1 hora, 24 horas correspondem a quantos mililitros? X. Ou você faz produto dos meus pelos extremos, que é o mesmo, né? Que multiplicar x vezes 1 é x, 125 vezes 24. Você poderia também fazer sem chamar esse valor desconhecido de x, que é a nossa incógnita. Mas só representando para a gente resolver através de uma regrinha de 3. 125 vezes 24, você pode fazer 125 vezes 20, não é isso? E 4 vezes esse valor e depois somar, ou multiplicar de forma direta. 125 vezes 24. 5 vezes 4 dá 20. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. 0, 0, 5 mais 5, 10, vai 1, 2 mais 1, 3. Então, 125 vezes 24 corresponde a 3.000 mililitros. Só que a questão quer saber em litros. Eu preciso transformar esse valor para litro. O que a gente vai fazer? Eu vou lembrar, professora, que de mililitro para litro, o que eu faço? Eu divido porque é a unidade menor para maior e vou dividir por 1.000, porque são 3 unidades. Perfeito? Nesse caso, eu vou pegar 3.000 e dividir por 1.000. Você pode, nesse caso está facinho. Pode armar em forma de divisão. E aí de cara você já vai observar que é 3. Você pode escrever também em forma de fração. 3.000 dividido por 1.000, né? Botar assim, ou. E aí você cancela os 3 zeros, ó. 1, 2, 3 zeros. Ou você pode fazer assim também. Tem várias opções. Pega o 3.000, a vírgula está onde? Depois do zero, né? Aí você desloca a vírgula à esquerda 3 casas, ó. 1, 2, 3. A vírgula vem para cá. Então, te dei 3 maneiras diferentes de você fazer essa transformação. Então, a nossa correspondência vai ser de 3 litros. E o nosso gabarito vai ser letra B. Ok? Conseguiram compreender a ideia? Peguei 125, multipliquei por 24, porque são 24 horas ao todo que ele quer saber. E o resultado eu transformei para litro. Lembrando sempre que de mililitro para litro, eu vou pegar aquele valor dado e dividir por 1.000. Por quê? Porque é a unidade menor para maior e são 3 unidades entre uma e outra, ok? Segunda questão. O conteúdo desta garrafa será distribuído igualmente entre 4 copos com a mesma capacidade. A capacidade mínima de cada copo deverá ser... E agora? É uma situação, por exemplo, que pode ser utilizada numa festa, né? Eu tenho uma determinada capacidade de líquido em um recipiente e quero distribuir entre copos. E aí, para que eu possa distribuir de maneira igual, quanto é que eu devo colocar em cada copo? Então, é uma ideia que é bastante prática e contextualizada do nosso dia a dia. Como é que nós vamos fazer essa questão? Repara que as alternativas estão em mililitro. Então, olhar para a alternativa é uma boa opção, porque você já vai entender. Só que a capacidade está em litros. O que eu preciso fazer? 2 opções para vocês. Ou você vai transformar litro para mililitro e o resultado divide pela quantidade de copos. Ou você divide 2 por 4, o resultado em litros, transforma para mililitro. A segunda opção é mais trabalhosa. Aconselho você a fazer esse problema utilizando a primeira opção. Então vamos lá? 2 minutinhos para vocês tentarem fazer essa e a gente retorna para a solução. Valendo!
aí, descobriram a alternativa correta dessa questão? Vamos para a solução. Então, como eu falei para vocês, a maneira mais fácil já é transformar 2 litros para mililitro, o resultado dividir pela quantidade de copos, certo? E é essa maneira que eu vou adotar também na solução. Então, 2 litros para mililitros. Vamos lembrar mais uma vez? De litro para mililitro, o que é que nós vamos fazer? Multiplicar por 1.000, vezes 1.000. Porque são 3 unidades, é a unidade maior para a unidade menor. E a gente multiplica, certo? Prontinho, 2 vezes 1.000 é 2 vezes 1, que dá 2, acrescido de 3 zeros, certo? Prontinho. Nós temos quantos copos ao todo? 4 copos, pronto. Então, é só pegar esse valor e dividir por 4, acabou a questão, só isso. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. E esses 2 zeros que sobraram eu trago para cá, prontinho. Então, cada copo possui 500 mililitros como capacidade mínima, certo? No mínimo, pode ser a mais. Só que se essa capacidade for maior, eu só vou poder colocar em cada copo 500 mililitros, para poder ficar uma distribuição igual em cada copo, ok? E o gabarito dessa também vai ser letra B. Certinho? Uma outra situação também poderia ser a seguinte. Ele poderia dar uma capacidade, né? Vamos supor que a capacidade são de 2,5 litros. Aí ele fala que quer distribuir de maneira igual. Eu já poderia falar a quantidade de copos. Aí ele poderia perguntar se pode transbordar, se vai sobrar ou se vai faltar. É uma questão também, um tipo de questão bem comum dentro desse conteúdo. Vamos para a terceira. Olha aí. Para se obter 1/4 de litro de um certo produto de limpeza, foram colocados em um recipiente 54 mililitros de álcool, 125 mililitros de sabão líquido e água. A quantidade de água adicionada foi... E agora? Como é que nós vamos fazer essa? Primeiro, eu preciso saber o equivalente a esse 1/4 de 1 litro, certo? Como é que eu calculo 1/4 de um número? Você lembra? Olha, esse conteúdo foi conteúdo da semana passada, fração do número, que envolve porcentagem também, né? Essa ideia pode ser trabalhada também. Mas, obviamente, vai nos remeter mais à ideia de fração mesmo, porque a gente não vai transformar em percentual. Então, primeiro passo, calcular 1/4 do litro. O litro tem quantos mililitros? 1.000. Então, você vai calcular 1/4 de 1.000, fração do número. Feito isso, você vai ver quanto é que está faltando para preencher. Para ser preenchido, já tendo 54 de álcool e 125 de sabão. Ele quer saber o que falta ser colocado de água para atingir essa quantidade. Então, vamos lá. 2 minutinhos para vocês fazerem essa, a gente retorna para a correção. Valendo! E aí, conseguiram fazer essa?
Professora, essa daqui eu achei mais difícil, porque eu tinha que calcular essa fração do número. Olha, gente, fração de um número não pode mais errar, tá bom? Vamos calcular aqui rapidinho. 1/4 de 1 litro. Como está tudo em mililitro, inclusive o resultado, eu tenho que transformar esse 1/4 de 1 litro para mililitro. 1/4 de, o de vai me remeter à ideia de quê? De multiplicação, vezes. Em 1 litro tem 1000 mililitros. Prontinho. Poderia fazer assim também, né? 1/4 de 1000. Você pode pegar esse 1000 e dividir por 4 e o resultado multiplicar por 1, certo? Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Nesse caso aqui, como eu coloquei o de me remeter na ideia da multiplicação, eu vou fazer multiplicação entre frações. Como é que resolve multiplicação entre frações? Numerador com numerador e denominador com denominador. Lembrando que quando não aparece nada, é 1 que está aqui embaixo, no denominador, certo? 1000 vezes 1 é 1000, dividido por 4. Quanto é que é 1000 dividido por 4, galera? De cabeça, 250 mililitros. Já tem 54 de álcool, 125. Se você for um pouquinho mais esperto, você vai observar o seguinte: professora, 250 é o dobro de 125. Se já tem 125, eu tenho que pegar esse 54 e somar com outro número para dar outra metade dos 250, que é 125 também. Então, você poderia pegar 125 e subtrair de 54, já encontraria a resposta direto. Ou, né, se você não tiver esse lance, né, na hora da resolução, essa luz, você pega 125 e soma com 54, para saber o que já tem de produto. 125 mais 54 dá quanto? Bora lá. 4 mais 5 dá 9, 5 mais 2 dá 7 e 1, né? 179. Mas esse 1/4 é 250, então é só pegar 250 menos 179, certo? O resultado obtido, quando você efetuar essa subtração, vai ser de 71 mililitros. Se você pegasse também 125, que é a metade, né, de 250, menos 54 também daria 71, tá bom? Prontinho, nosso gabarito nessa questão é a letra A, de professora Aline, com 2 N's. E aí, conseguiram acertar essa? Essa estava um pouquinho mais difícil, né? Mas dava para responder. Vamos para a próxima, quarta. Seu José produziu 10 litros de licor de cupuaçu e vai encher 12 garrafas de 750 mililitros para vender na feira. Não havendo desperdício, quantos litros de licor sobrarão depois que ele encher todas as garrafas? Então, ele quer saber quanto que vai sobrar se não houver desperdício, não é isso? Vou dar 1 minuto e meio para vocês fazerem essa e a gente retorna para a solução, tá bom? Valendo!
E aí, conseguiram fazer essa? Vamos para a resolução? Então, como nós já vimos no enunciado, ele quer saber quantos litros vão sobrar. Para saber quantos litros vão sobrar, eu preciso pegar aquilo que foi produzido e subtrair do que ele vai encher, não é isso? Ele vai encher 12 garrafas de 750. Professor, um detalhe importante, 10 litros, litro para mililitro também eu preciso transformar, tá bom? Só que nesse caso, como ele quer saber em litros, a gente vai fazer o contrário. Quando calcular 12 garrafas de 750 mililitros, a gente transforma para litro, ok? Vamos deixar logo tudo em litro. Então, 12 vezes 750. Sabe quanto é que dá? De cabeça, se não souber, faz a conta, não tem problema. Vamos fazer aqui rapidinho. 750 vezes 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Certinho? 0. 5 mais 5, 10, vai 1, 7, 8, 9. Então, esse valor corresponde a 9.000 mililitros. Olha aí, só que as unidades estão diferentes. Eu preciso transformar 9.000 mililitros para litro. Vou lembrar novamente que de mililitro para litro eu divido por 1.000, certo? Nesse caso, você pode cancelar esses 3 zeros, pode deslocar a vírgula que está aqui à esquerda, 3 casinhas. Tem várias maneiras de você fazer, como nós vimos na questão anterior. Então, de maneira breve, 9.000 mililitros para litro vai dar 9 litros, certo? E aí você pode usar qualquer método que nós vimos na questão passada para fazer essa transformação. Prontinho. Como ele quer saber o que vai sobrar, galera, é só pegar 10 litros menos 9 litros. Vai dar quanto? 1 litro. E o nosso gabarito vai ser letra D, ok? Vamos para o próximo exemplo e último. Quinta questão. Uma creche atende diariamente 15 crianças. Durante o tempo em que as crianças ficam na creche, cada uma delas toma 3 mamadeiras de leite. Se cada mamadeira tem 250 mililitros, quantos litros de leite as crianças tomam por dia? E agora, como é que eu faço essa? Primeiro eu preciso saber a quantidade de mililitros que uma criança toma. Se ela toma 3 mamadeiras por dia, o que você vai fazer? Bora lá, o que tem que fazer? E essa creche atende a 15 crianças. Você vai calcular para uma criança. Como ele quer saber para 15, você pega o valor que você vai obter e multiplica por 15. Só que o resultado, novamente, que ele quer é em litros. E o resultado que você vai obter é em mililitros. Depois que você fizer essa continha, você transforma, tá bom? Vamos fazer logo essa juntos. Olha só. Uma criança toma 3 mamadeiras por dia. Então, vou colocar assim, uma criança equivale a 3 vezes 250, certo? 3 vezes 250, 25 vezes 3 é 75. Acrescenta um zero, 750 mililitros. Mas são 15 crianças que tem nessa creche. Então, para saber o valor das 15 crianças, você usa uma simples regra de 3 ou você simplesmente associa que se uma equivale a 750, 15 é 15 vezes 750. Então, 15 vezes 750. Bora lá, essa conta deu quanto? Você já fez essa conta? Não, professor, só não deu tempo, né? Bora lá, vamos fazer juntos essa conta. 750 vezes 15. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35. Mais 2, 37. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 0, 5, 7 mais 5, 12, vai 1, 10, 11. Olha só, gente. Muita calma nessa hora. 11.250 mililitros. Qual seria a alternativa correta que está associando a litros? Eu vou dar uma dica bem simples para vocês. Professora, eu já sei que de mililitro para litro eu divido por 1.000, porque a senhora já falou várias vezes, não é isso? Divido por 1.000. Se eu for dividir por 1.000, 11.250,0, a vírgula está lá no finalzinho, volto 3 casas à esquerda. Ou você pode fazer simplesmente assim, ó. 11.250 mililitros é equivalente a 11.000 litros
11 mil mililitros, perdão, mais 250 mililitros. Não é isso? E 11 mil mililitros equivale a 11 litros. E aqui já está em mililitros, ó, e 250 mililitros. Qual a alternativa, galera? Letra C, 11 litros e 250 mililitros. Ok? Deu para entender? Espero que sim. Com isso, nós concluímos as nossas questões que envolvem a ideia contextualizada de medidas de capacidade com essas unidades de medida. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se encontra numa próxima oportunidade, tá bom? Cheiro e até breve. Tchau, tchau! Fala galerinha do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias Marinho. Galerinha, aquele pedido de sempre, prepara o QR Code. Prepara aí o leitor de QR Code. Se sua câmera já lê, ótimo, fica com o celular aí a postos. No finalzinho da aula eu vou colocar lá a barrinha de QR Code para você fazer a leitura, ok? Se não tem, baixa o aplicativo para isso, hein? Dá tempo, mas também não vai se desconcentrar nisso aí não, rapaz. Fica ligado na aula também, beleza? Vamos dar continuidade ao assunto que a gente já vem estudando desde a aula passada. Então, antes de ir para o slide, mandar aqui um abraço também para o Felipe e para a Karen. Abraço aí para esses dois, viu? Gosto muito deles. Então, vamos lá para o slide agora. Regência verbal, vocês estão observando agora na tela, este assunto que nós já estamos estudando desde o ano passado. A gente começou com regência, e aí como eu até falei para vocês, né? A gente pendeu um pouquinho mais para regência verbal, quando eu só falei sobre regência. Depois a gente analisou regência nominal, e 2021 a gente começou a observar somente regência verbal, ok? Eu já mostrei para vocês alguns verbos que têm uma regência diferente do que nós usamos no dia a dia, fiz aquelas comparações e vou mostrar outros casos especiais hoje de alguns verbos que muitas vezes a gente fica em dúvida. Será se é assim ou será se é assado, né? Por que tem hora que eu uso desse jeito, tem hora que eu uso de outro jeito? Tem regra para isso também, rapaz. Então vamos observar o que é que a gramática nos ensina a respeito de regência verbal de outros verbos. Não vou repetir coisa da aula passada não, viu gente? Exceto algum conceitozinho ou outro. Então, vamos aqui. Vamos olhar primeiro esse texto para vocês observarem aqui uma diferença entre regência nominal e verbal neste poema aqui de Manuel Bandeira, né? Que é um trecho do poema, não é ele todo. Canção do vento e da minha vida. Ele diz o seguinte, né? É uma canção sobre o vento e sobre a vida dele, né? O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. Vocês observem, podem observar aqui, que folhas, frutos e flores se repetem aqui também. Porém aqui, todos três estão antecedidos pela preposição de. E aqui eles não têm preposição, aqui é um artigo, as, os e as, não tem preposição, certo? Na frente dessas palavras. Por quê? Por causa da regência. O verbo que rege aqui, né, varria, o vento varria, nós temos o verbo varria aqui, nos 3 primeiros versos, eles não pedem preposição, não tem preposição. Então, varria as folhas, varria os frutos, varria as flores, ok? Aqui já aparece o de, porque esse de, essa preposição, vai se ligar, estabelece a relação da palavra cheia. Cheia de frutos, mas ficou feio, né? Esse risco aqui, deixa eu tirar ele, gente, vamos lá, pronto. Vamos fazer aqui uma volta, né? Enorme. Cheia de frutos
cheia, né? Posso puxar daqui, de flores e cheia de flores. Ou, aliás, inverti, né? Foi ele que ele inverteu, ele começou de frutos, de flores, enfim, de frutos, de flores, de folhas, certo? Então, nós observamos aqui que agora essas palavras, né, as três, frutos, flores e folhas, se ligam à palavra cheia. E aí é por isso que apareceu de, né? Ok? Quando você fala que está cheio, você diz que está cheio de alguma coisa. Você não diz que está cheio de alguma coisa, né? A piscina está cheia de água, né? Ok? Então você vai... Meu bolso está cheio de dinheiro. Tá não, gente, brincadeira. Ô, rapaz, se tivesse. Enfim, vamos para frente. Aqui o que a gente observa? Que nós temos uma regência verbal e aqui nós temos uma regência nominal. É só essa diferença básica que eu quero mostrar ainda para vocês de regência verbal para nominal. Por quê? Na verbal, as palavras vão se relacionar com o verbo. E na nominal vão se relacionar com um substantivo, no caso, cheia. Ótimo, beleza? A gente pode ir para frente? Pois vamos. Regência verbal. O que é a regência verbal? Hoje eu mostrei nas aulas passadas o que era regência. Agora nós vamos observar o que é regência verbal. Regência verbal, gente, é a relação entre o verbo e o seu complemento. Há verbos que vão exigir complemento. Esses verbos a gente chama eles de verbo transitivo. Aqui já é outro assunto, que é os verbos transitivos diretos ou indiretos, né? Verbo transitivo. Ok? Transitivo é porque ele transita o seu sentido, né? Ele mexe, o seu significado, ele termina, né? Ele começa nele, no próprio verbo, e termina em outra palavra, né? Alguns verbos necessitam justamente de complementos, ok? E essa relação, muitas vezes, ela pode ser direta, não ter preposição nenhuma, como era o caso lá, ó, o vento varria as flores, não tinha preposição. Ou pode aparecer preposição, como é o caso do verbo gostar, né? Por exemplo, Felipe gosta de Karen. Olha aí, um exemplo, né? Nós observamos que o verbo gostar tem que ter a preposição de. Eu não posso dizer Felipe gosta Karen, tem que ser Felipe gosta de Karen. Ou ao contrário também, né? Karen gosta de Felipe. É um exemplo aí, né? Então nós observamos que esse verbo gostar, ele já seria chamado de transitivo indireto, porque ele pede preposição. Sim, mas esse aqui é conteúdo de verbo transitivo, direto ou indireto. E o que tem a ver a regência? É que alguns verbos, dependendo do seu significado, eles vão reger preposições diferentes. Beleza? Vamos aqui a um exemplo aqui já no próprio quadro aqui que eu ilustrei, né, para vocês. Veja que quando eu coloco às vezes uma preposição diferente, ainda não entramos na regência em si. Mas veja que quando eu coloco uma preposição diferente, né, eu posso mudar até o sentido. Aqui nós temos um caso de regência, porque o verbo chegar, ele rege a preposição a, certo? Quem chega, chega a algum lugar. Por quê? Porque a pessoa que chega, ela saiu de um ponto A e foi andando, ou de carro, ou de avião, ou de metrô, enfim, de ônibus, né? De ônibus meio complicado, hein? Na integração é meio complicado, você demora um pouco em chegar, mas tudo bem. Então ela foi fazendo o percurso dela e aí chegou no ponto B. Então quem chega, chega a algum lugar, é regido pela preposição a, certo? Porque você vai de um lugar a outro, certo? Então você chega a algum lugar. Então aqui quer dizer o seguinte, a gente pode imaginar que nós temos aqui, né, por exemplo, vou tentar desenhar um metrô, né, gente? Pelo amor de Deus, me perdoem aí se não tiver bom, ok? Nós temos aqui o metrozinho, né, nos trilhos dele andando, ok? Então nós podemos dizer que a pessoa chegou ao metrô, que ela chegou aqui, ó. A pessoa ficou aqui meio diferente, sim. Deixa eu colocar aqui, fazer o desenhozinho da pessoa melhor. Pronto. Ela chegou aqui com sua malinha, né? Talvez. Ela está chegando aqui ao metrô, certo? Ela chegou ao metrô justamente para poder adentrar ao metrô e seguir sua viagem, certo? Ela saiu de casa e chegou ao metrô para... É como se você pegasse, né? Você saísse de casa e fosse para a parada de ônibus para pegar o ônibus, né? Então foi o que essa pessoa fez.
Ela saiu de casa e chegou ao metrô, à estação lá de metrô, para justamente adentrar o metrô e ir para outro lugar. Agora, nessa outra frase aqui, chegou no metrô, certo? Significaria dizer que a pessoa não estava do lado de fora do metrô ainda chegando a ele, não. Significaria dizer que ela já está no seu percurso, certo? Eu vou tentar novamente aqui desenhar um metrô maior. Ok? Aqui os faróis dele. Enfim, né? Esse metrô está parecendo um ônibus. Tudo bem. Aqui as janelas, certo? E aqui está a pessoa, ó, dentro da janelinha. Significa dizer que ela está chegando no metrô, certo? Ela veio de um ponto A a um ponto B no metrô, dentro do metrô. Ok? É por isso que tem professor de português, que eu tenho certeza que já falou assim com você, quando você diz, professor, deixa eu ir no banheiro. Aí ele diz, rapaz, não fala assim não, rapaz. Você vai ao banheiro, porque você vai se deslocar da sala de aula até o banheiro. Certo? Se você falar que vai no banheiro, dá impressão, né? Lógico que fisicamente isso é impossível, mas é como se a gente imaginasse que a pessoa estivesse indo da sala de aula dentro do banheiro, né? Ela saiu dentro do banheiro, fosse como se fosse um automóvel para ela, né? O banheiro se deslocasse, né? Pelo banheiro. Não é o caso. Então veja que a preposição, gente, ela faz toda a diferença. Aqui a pessoa está chegando próximo ao metrô, né? Está chegando para tomar o metrô, né? Aqui não, ela já está chegando no próprio metrô, né? Ela já está dentro do metrô. Beleza? Tranquilo isso daí? Pronto, então veja só como tem importância a preposição, né? Essa preposição aqui não é o N, viu, gente? Essa preposição aqui é o em mais o O. O em mais o O que faz o NO, né? Que a gente fala no. Né? Chegou no metrô. Ninguém fala no metrô. Ninguém fala assim, pelo amor de Deus. Então, regência verbal é isso, gente. É a relação estabelecida entre o verbo e seu complemento. E geralmente essa relação, ela tem uma preposição. Ok? Então, aqui nós temos no exemplo 1 um caso de regência verbal. Então, vamos olhar os casos especiais. Agora sim, nós vamos entrar no suprassumo, na parte principal do assunto, rapaz. Tenha atenção aí, alguns verbos. Vamos primeiro falar do verbo agradecer e perdoar, certo? Coisa que às vezes é difícil, hein? Muita gente não faz isso no dia a dia, não. Quando você recebe algo, agradeça, certo? Você ganhou aquilo, você não teve que fazer esforço. E quando alguém lhe faz mal, tome a atitude, às vezes, de perdoar ela primeiro, para que ela também gere o perdão para você. Mas o que tem, professor, você trouxe esses verbos para ficar dando lição de moral? Não, rapaz, vamos ver aqui, eles têm umas coisinhas aí, né, especiais. Quando você vai agradecer a coisa ou vai perdoar alguma coisa, como assim, professor, eu vou perdoar um objeto? Calma, fica ligado aí que tu vai já entender. Quando o complemento do verbo é uma coisa, não é uma pessoa, é sem preposição, não tem preposição, é direto, certo? Olha o exemplo aqui. Agradeceu o favor realizado, certo? Ou seja, alguém fez um favor e a pessoa agradeceu este favor, né, realizado. Ele agradeceu o favor realizado. Justamente, né? O favor que lhe foi feito, ele agradeceu. Então, favor aqui, gente, a gente não pode considerar pessoa, a gente considera como se fosse coisa. Beleza? Então, aqui, observem que esse ozinho aqui não é preposição, é artigo, gente. Artigos, dois principais artigos. O a pode ser no singular, né, a, ou então no plural, as, ou no plural, os, certo? Nós temos também o ou o plural dele, uns, certo? E uma, ou plural, umas, né? Tem outros artigos também, não vou passar aqui o dia todo falando de artigo, não. Lembre-se que o não é preposição, certo? Vocês têm que lembrar quais são as preposições. Então, agradecer o favor realizado aqui, nós temos o quê? Nós temos uma relação, né, do verbo com o complemento sem preposição. Agradecer o favor realizado. E o verbo perdoar é a mesma regra, gente. Vou até apagar aqui. Perdoamos seus erros. Olha só, a pessoa cometeu vários erros, né? E aí você vai lá e diz, eu perdoo os seus erros, ok? Eu perdoo os seus erros. Não precisa de preposição.
Professor, e esses seus aqui não é preposição? Não, não, gente. Aqui é pronome, certo? Opa, aqui vai ser um pronome possessivo, certo? Você está dizendo que os erros é de quem? É seu? Pertence a você mesmo que está dizendo? Não, tá? Você está dizendo que o erro pertence à pessoa que cometeu ele com você, certo? Então, perdoamos seus erros. Então, pronome possessivo. Peraí, ficou meio esse ó aqui, não estava indo certo não. Então, vamos lá. Pronome possessivo, né? Indica que a posse dos erros é com a pessoa que você está falando, ok? Pronome possessivo, perdoamos seus erros. Beleza? O fato é que entre o verbo e o complemento não tem preposição. Olha aí, ó. Sem preposição. Quando o complemento é uma coisa, erros não é uma pessoa. Agora, quando se trata de uma pessoa, e presta atenção, quando se trata de uma pessoa, você vai utilizar preposição. É com preposição, certo? Você vai utilizar uma preposição. Geralmente, a preposição vai ser o a. Esse azinho aqui. Ok? E pessoa, gente, você imagina, assim, eu coloquei aqui um exemplo, certo? Que você pode dizer, mas não é uma pessoa. A gente considera como se fosse um indivíduo, um ser. Ok? Primeiro exemplo, agradeça a Deus. Não é agradeça a Deus, certo? Senão vai ficar até meio ambígua a frase, né? Será que é Deus para agradecer a alguém? Então fica meio ambígua a frase. Então você tem que colocar o azinho para mostrar que alguém aqui tem que agradecer a Deus. Agradeça a Deus. Então nesse caso aqui aparece a preposição. E como eu disse, eu sei que Deus é uma divindade, mas a gente considera na análise aqui como se fosse uma pessoa, certo? Então agradeça a Deus. No caso, quando o verbo agradecer se referir a uma pessoa, você coloca aí no caso, né, a preposição a, certo? Outra coisa, professor, você disse que a pode ser artigo, e esse a aqui, ele é preposição. Veja que Deus é um substantivo masculino, né? Deus é substantivo masculino. No caso aqui, o a não poderia ser artigo, porque esse a tem que vir junto de substantivo feminino. E com perdoar, perdoamos a todos. Todos aí seriam o quê? Todas as pessoas, né, que nos fizeram mal. Então você vai perdoar todas essas pessoas. Então todos aqui representa uma pessoa. E olha novamente aqui, ó, a preposição azinho, esse azinho aqui como preposição. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que quando agradecer e perdoar se referem a coisa, sem preposição. E quando se referem a pessoa, com preposição. A preposição é o azinho. Agradeça a Deus. Perdoamos seus erros. Perdoamos a todos. Agradeceu o favor. Não é agradeceu ao favor, não. Porque não foi o favor que fez algo para ele, né? Você poderia, se eu até colocar aqui uma pessoa, agradeceu o favor realizado à mãe, né? A mãe é que fez esse favor. Mas aí já seria outra regência, talvez, né? Por conta desse outro complemento. Enfim, vamos para mais casos especiais. Parecido com esse, pagar e pedir. Agora a gente estava falando de agradecer e perdoar, né? Agora vamos falar de pagar, né? Pagar e pedir. Agora é diferente o negócio. Mas é diferente em relação ao sentido do verbo. A regra é a mesma coisa. Quando o complemento for uma coisa, sem preposição. E quando for uma pessoa, com preposição. Olha os exemplos. Pagamos o boleto bancário. Não é pagamos ao boleto bancário. Nós pagamos a coisa o que era? O boleto, era a dívida. A dívida que eu tinha, certo? Ali no boleto foi paga, ok? Não paguei ao boleto, porque o boleto não é a pessoa que recebeu o meu dinheiro, não foi o beneficiado com o meu dinheiro, certo? Olha que tem boleto aí, moço, rapaz, enfim, né? Eles podiam perdoar, né? E agora? Pedir um favor, né? Quando a gente pede um favor. Nesse caso, olha só, favor e boleto, eles funcionam como coisa. E aqui, ó, nós observamos o artigo e o artigo também. Então, não tem preposição, olha aí, sem preposição. Mesma regrinha lá da outra. Diferente quando for o complemento uma pessoa, né?
Pessoa é com preposição. Eu já disse, a pessoa não precisa ser, não, uma pessoa realmente. Pode ser um indivíduo, pode ser representado por um nome de uma profissão. Olha o exemplo aqui. Pagamos ao jardineiro. Agora você observa ó, que diferente aqui do primeiro, que apareceu só o U, aqui aparece o azinho, a preposição a. Pagamos ao jardineiro. Significa dizer que eu paguei algo a ele, certo? Algo foi dado como pagamento a ele. O quê? Geralmente dinheiro, né? O dinheiro, você paga uma pessoa, a melhor forma de pagamento, né? É o dinheiro, certo? Se a pessoa considerar assim, se ela quiser outra forma de pagamento, tudo bem, né? Você pode aí pagar com outro tipo de coisa, né? Com outro serviço em troca também, certo? Então, pagamos ao jardineiro. Então, foi pago o dinheiro, foi pago o salário ao jardineiro. Então, veja que quando se refere a pessoa, aqui nós temos uma pessoa. Já aparece a preposição. Beleza? E com o verbo pedir, professor? Pedir ao garçom água. Veja que aqui nós temos até o exemplo dos dois, olha. O que ele pediu? Pediu água, sem preposição. E ele pediu a quem? Ao garçom. Olha aí a preposição. Porque garçom é pessoa. E aí já aparece, eu estou escrevendo assim, esse S está ficando meio troncho, gente, porque eu estou na pressa, né? O nosso tempo vocês sabem que é corrido. Então, pedi ao garçom a quem eu fiz o pedido, que foi que eu pedi para ele? A coisa, água, né? Aí você pode pedir aí outros tipos, né? Depende do que você está querendo no momento, né? Certo? Enfim, então olha aí, o verbo pagar e pedir, novamente, a mesma coisa. A quem foi pedido, a pessoa, aparece o azinho, a preposição. Então, os verbos pagar e pedir, você utiliza preposição quando for se referir a uma pessoa, né? O complemento for uma pessoa. Se for coisa, sem preposição. Assim também o verbo agradecer e perdoar. Vamos para outro caso especial, o verbo implicar. Esse verbo implicar aqui, gente, deixa muita dúvida na galera, hein? Então vamos aqui entender. O verbo implicar vai depender do significado dele, do sentido dele. Quando ele tem um sentido, a gente vai utilizar uma preposição. Quando ele tiver outro sentido, sem preposição. Vamos lá. Implicar, o sentido que a gente geralmente mais usa no dia a dia, é de antipatizar, certo? É de você chatear a pessoa, né? Deixar ela assim chateada, com raiva de você. Então é isso, né? Quem é que implica com você muito, né? É meu primo, é meu irmão, certo? É meu coleguinha, enfim. Então essa pessoa que fica antipatizando com você toda hora lá, lhe chateando, certo? Ela está implicando. E quando você utilizar essa palavra implicar, esse verbo implicar com esse significado, você utiliza a preposição com. Não é qualquer preposição não, viu gente? É a preposição com. Além de ter preposição, tem que ser a com. Certo? E como é que fica na frase, professor? Janjão implica com seus irmãos. Olha aí, ó, sujeito Janjão, verbo implicar e olha a preposição com. Né? Janjão implica seus irmãos. Não, Janjão implica com seus irmãos, né? Ele antipatiza o tempo todo com seus irmãos. É toda hora chateando lá, né? Os irmãos dele. Eita, Janjão difícil, rapaz. E aqui nós temos o complemento, né, do verbo. Vou botar assim, CV, de complemento verbal. Veja que aqui a preposição com estabelece essa relação, né, entre implicar e seus irmãos. Olha a preposição aparecendo aqui, né, com. Certo? Eu vou fazer assim, vou ligar para cá, né, preposição, com. Beleza? Então, o verbo implicar aparece a preposição com quando tiver o sentido de antipatizar. Mas, quando tiver sentido de acarretar, de causar, né? Ou seja, que uma coisa gerou outra coisa, que uma coisa causou outra coisa, né? Um fato, né? Causou assim, uma consequência, aí é implicar também, né? Mas aí agora é sem preposição. Não tem preposição, não tem de jeito nenhum preposição, é sem preposição, certo? Não é que vai ter a preposição sem, não, é porque não tem preposição. Você vai imaginar uma frase, né, que não vai ter preposição aqui entre o verbo e o seu complemento. Vamos ver logo a frase? Seu comportamento implicará sérias consequências. Ou seja, seu comportamento acarretará sérias consequências. Ok? Então veja só, novamente, sujeito, seu comportamento é o sujeito. Sujeito não precisa ser uma pessoa não, viu gente? Sujeito é o assunto da oração. Então, de quem é que nós estamos falando aqui? Ou do que é que nós estamos falando? Do seu comportamento. Verbo implicará e
o que vai ser implicado? Sérias consequências, que é o complemento verbal. Veja que agora aqui não é de antipatizar, né? Não é de chatear. Se o comportamento chateia, sérias, não. É uma coisa que está... O comportamento, que certamente não é bom, né? Está gerando sérias consequências. E é verdade, gente. Muito cuidado, viu, com os comportamentos de vocês. Não é só em sala de aula, não, viu? Aluno que às vezes termina atrapalhando muito o professor em sala de aula, a consequência pode ser séria, pode ser grave, dependendo do que ele faz. Mas na vida, né, um mau comportamento nos leva também sérias consequências. Momento de lição de moral, hein? Pronto? Então aqui, gente, esse verbo implicar, ele tem dois sentidos. Quando for de antipatizar, a preposição com. Acarretar, sem preposição. Ok? Vamos treinar? Questão 1 aí. Nessa questão nós temos uma carta do leitor. É o gênero que vocês estão estudando durante a semana. Carta do leitor, certo? Aqui o nome da leitora, ela se identificou, Ana Carolina Dias Batista, né, de Contagem, Minas Gerais. E aí ela escreveu para essa revista CHC, né, que tem aqui o número de edição, a data, aliás, o mês e o ano, né, 2005. Eita, faz um tempo, né? Foi modificado, eu fiz uma alteração, que é justamente essa alteração o que vai tratar a questão. Eu acredito que a visualização esteja boa, mas vamos aumentar? Vamos dar aquela melhorada na visualização, vai ser rápida essa questão, só é uma questão mesmo, beleza? E aqui o título que ela deu à própria carta foi de Leitora Ansiosa. E ela fala, né, querida CHC, que é uma revista, um jornal, enfim. Eu me chamo Ana Carolina e é um prazer escrever esta pequena carta. Fico ansiosa esperando a revista chegar para ler e ver se a minha carta foi publicada. Quando fico sem nada para fazer, vou ler bem rapidinho, pois me distraio bastante. O artigo que mais gostei foi Cheirinho Bom no Ar, publicado na CHC 153. Agradeço, espaço, editores e parabenizo-os pela linda revista. Tchau! Então veja só que eu deixei aqui esse espaço, você que vai preencher com o que é correto, preencher, certo? Então é uma revista mesmo, a gente matou a charada, viu? CHC é a revista, e ela falou aí, né, que estava querendo ver a carta dela ser publicada, né, nessa revista. Carta do leitor, vocês já aprenderam o que é, né? É quando você lê uma revista, um jornal, e aí você pode escrever para essa instituição, você escreve suas opiniões sobre determinadas publicações, ou então sobre a empresa no geral, né? O trabalho que essa empresa faz, né? E aí você pode elogiar, pode criticar, né? Fazer uma crítica mais construtiva. Também não vai lá só falar coisas que não é para falar indevidamente, certo? Aí você não está ajudando em nada. Enfim, vamos para a questão. Complete a lacuna com o termo mais adequado para estabelecer a relação entre o verbo e o complemento. Ou seja, nós temos aqui o verbo agradecer, certo? Que ela, a Ana Carolina, ela agradece, e ela agradece aqui, né? O agradecimento está sendo feito para os editores, certo? E aqui você vai completar essa lacuna. Qual é o termo mais adequado? Letra A, os. Letra B, aos. D, pelos. Botei foi duas D, gente. Perdão, deixa eu corrigir aqui. C, pelos. E D, para os. 30 segundinhos aí para vocês dizerem qual é a resposta aí. Valendo! Tenho certeza que foi fácil, né? O verbo agradecer, como eu ensinei, quando ele se referir a coisa, não tem preposição, é sem preposição, quando o complemento dele for uma coisa. Quando for pessoa ou até pessoas, aí vai aparecer a preposição. Então vai depender, ó, dessa palavrinha aqui, ó, editores, certo? Então, como editores se refere a pessoas, se liga na preposição, ok? Então, o que a gente pode observar é que a letra A só tem um artigo os. Seria assim, agradeço os editores. Não é adequado, gente. Agradecer os é quando se trata de coisa, e não é o caso aí, certo?
E aí nós temos a letra B, C e D com preposições. Aqui tem a preposição a, aqui tem o pelos, né, que é o por, mais o a, que forma aí, aliás, mais o o, os, né, que forma o pelos. E temos o para os, certo? Que é a preposição para. Qual a preposição mais adequada para o verbo agradecer, né? Agradeço pelos editores. Se você colocar agradeço pelos editores, vai ficar como se você estivesse agradecendo no lugar deles. Não agradecendo pelo trabalho que eles fazem, né? Agradeço para os editores, também fica sem sentido, né? Enviesa o sentido. O melhor aí é o a. Agradeço aos editores. Seu agradecimento é dedicado aos editores. Letra B, a correta. Quem respondeu está certo. Vixe, ficou foi duas. É só a B, viu, gente? Aquela velha selecionada. E, por último aqui, o QR Code para vocês fazerem a leitura, enquanto eu vou me despedindo de vocês, viu, gente? Abraço e até a próxima aula. Valeu!